Olá, CD concurseira, olá, CD concurseiro. Dando continuidade à nossa linha de quizzes da semana 21, banca IBANSP. Na verdade, a gente sabe que tem a banca IBAN, que faz os concursos de São Paulo, do estado de São Paulo, e tem a banca IBAN, que faz os concursos nos outros estados. Então, essa série de quizzes, nós vamos focar a banca que faz os concursos IBAN de São Paulo. Então ela fez o concurso de Atibaia em 2019, Capivari, e está cotada para ser uma das bancas, ou a banca provável do concurso de Santos. Então vamos para as questões, né? Dessa banca. Ela tem uma particularidade bastante importante, que ela gosta de repetir muitos dos assuntos das questões, e isso é um grande direcionamento para você que quer prestar algum concurso, que essa banca seja a organizadora desse concurso. Então vamos para o quiz 815. Joanópolis 2018. É um exemplo de anestésico do tipo amida. A, bupivacaína, B, procaína, C, tetracaína e D, benzocaína. Esse tipo de questão é uma questão bem simples. Eu sempre falo para os alunos a memorização mnemônica. A amida é a nossa amiga. As amigas é o que mais a gente utiliza. A gente utiliza nos tubetes anestésicos. Se você lembrar, lidocaína, prilocaína, mepivacaína, bupivacaína, articaína, todas elas são anestésicos do tipo amida ou as nossas amigas. E aí fica fácil de você memorizar. As outras, né, os outros anestésicos são do tipo éster. Do tipo éster, o que diferencia uma amida, anestésico do tipo amida, do tipo éster é justamente a cadeia intermediária, porque ambos anestésicos têm na sua porção da extremidade da sua cadeia, da sua cadeia química, uma parte lipofílica, que tem uma afinidade por tecido gorduroso, e uma parte hidrofílica. Então, os anestésicos têm essas características, e o que determina essa classificação em tipos de anestésico, éster ou amida, é justamente a cadeia intermediária. E um detalhe bastante importante, quando a gente diferencia éster e amida também, é a questão de hipersensibilidade. Os anestésicos do tipo amida são anestésicos que provocam muito menos reações de hipersensibilidade quando comparados aos anestésicos da família éster. Então essa é uma questão bem simples, uma questão bem tranquila. Memoriza essa dica, né? As nossas amigas são os que a gente usa no tobete: lidocaína, prilocaína, mepivacaína, articaína, bupivacaína, ropivacaína. Então essas são os nossos anestésicos que a gente usa com maior frequência. Claro que, se você lembrar, a benzocaína, a gente encontra no nosso mercado brasileiro, mas em forma de anestésico tópico, né? Aqueles anestésicos que a gente passa pré-anestesia, pré-injeção com a carpule. Agora vamos para o quiz 816. Joanópolis também são antimicrobianos que pertencem ao grupo dos macrolídeos. Então é importante que você saiba as famílias. Aqui a gente vai falar basicamente dos macrolídeos para dar um direcionamento em relação a essa questão. Mas é bom saber os beta-lactâmicos, entre outras famílias, tetraciclina, né? Dentro dos beta-lactâmicos tem os da família das penicilinas e das cefalosporinas, mas é muito importante que você saiba, até porque cai na banca IBANSP dessa forma. Qual a classificação? Quais desses são macrolídeos? Alternativa A, clindamicina e metronidazol; B, ciprofloxacino e ofloxacino; C, oxacilina e cefalexina; e D, eritromicina e azitromicina. Justamente a alternativa D, eritromicina e azitromicina. A eritromicina é o antibiótico que por muito tempo foi o único exemplar da família dos macrolídeos, né? Ele reinou por 40 anos aproximadamente. Depois que foram descobertos novos medicamentos, né, novos antimicrobianos dessa família dos macrolídeos, e um deles que é utilizado bastante em odontologia, principalmente quando o paciente tem alergia às penicilinas, ou quando o paciente tem dificuldade, a adesão, né, de tomar 3 vezes por dia, porque a azitromicina, as doses são uma dose diária. Então, nesses casos, são prescritos
a azitromicina. Então vamos falar um pouquinho dos macrolídeos, né? Os macrolídeos são medicações que podem ser bactericidas ou bacteriostáticos, vai depender da dose e da fase em que se encontra a bactéria, e eles vão se ligar justamente a parte reversível 50S dos ribossomos, inibindo dessa forma a síntese proteica por essas bactérias. Eles costumam apresentar uma maior atividade em pH alcalino. Então, exemplos de macrolídeos: eritromicina, azitromicina, claritromicina e espiramicina. Então é importante que você saiba as classificações dos antibióticos, porque é um assunto que a banca IBANSP acaba cobrando nas suas questões, e a gente acabou de ver uma questionando a respeito dos macrolídeos. Agora o quiz 817. Joanópolis também é uma correta característica da leucoplasia pilosa. Lembrando, leucoplasia, leuco vem de branco, plasia, formação, piloso, formação parecida ou semelhante a pelos ou cabelos. Alternativa A, lesão branca removível à raspagem. B, localizada principalmente na ponta da língua. C, candidíase crônica, esse é o diagnóstico diferencial. E D, se a lesão se estender para a lateral da língua, comete apenas um dos lados. Normalmente pode acometer somente um dos lados, mas pode acometer os dois lados, tá? Então essa alternativa não está correta. Então a gente já elimina a alternativa D. A alternativa A é uma lesão branca? Sim, o nome leucoplasia indica justamente essa formação branca. Só que é removível a raspagem? Não, de forma alguma. A leucoplasia pilosa, ela não pode ser removível a raspagem, e aí a lesão que geralmente é removível a raspagem, nesse caso, são as candidíases ou candidoses pseudomembranosas. A alternativa B, localizam-se principalmente na ponta da língua. Não, as leucoplasias pilosas acontecem geralmente em bordo de língua, ou também chamado de bordo lateral de língua, e não na região de ápice lingual. A alternativa correta é a alternativa C, candidíase crônica é o seu diagnóstico diferencial, essa é a alternativa correta. Lembrando, né, que pode ser diagnóstico diferencial, a própria leucoplasia também pode funcionar como diagnóstico diferencial, e dentro das lesões ou doenças fortemente associadas ao HIV, a leucoplasia é uma delas. Além da leucoplasia, a candidíase pseudomembranosa, sarcoma de Kaposi, linfoma de Hodgkin e o eritema gengival linear. Quem que é o fator etiológico da leucoplasia pilosa? É o Epstein-Barr vírus. O Epstein-Barr vírus é um vírus do herpes humano do tipo 4. É importante que você lembre, porque ele às vezes pode perguntar qual que é o fator etiológico, é Epstein-Barr vírus, e às vezes ele pode acabar associando a família do herpes vírus, aí é a família do herpes vírus do tipo 4. Então isso é um detalhe importante, já caiu em perguntas de questões de outros concursos a respeito desse fator etiológico e de que família do herpes vírus seria o Epstein-Barr vírus, é do tipo 4. Quiz 818, Joanópolis também, um paciente relata dor no dente, de intensidade leve a moderada e de curta duração. Quando o dente comprometido é exposto a temperaturas extremas, a dor é provocada, não é espontânea. Possivelmente o diagnóstico desse dente não é uma questão difícil. Essa questão é um detalhe bastante importante, porque endodontia, quando tem questões de endodontia, na maioria dos concursos na área de odonto, geralmente se questiona a respeito da parte de diagnóstico pulpar ou diagnóstico das lesões periapicais. Essa é uma dica bastante importante que vale para todos os concursos de uma forma geral. Claro, para especialista não, porque ele vai pedir mais detalhes, mas essa parte de diagnóstico pulpar é uma das áreas ou um dos assuntos mais recorrentes quando a gente pega questões de endodontia. Alternativa A, pulpite irreversível sintomática, B, pulpite reversível, C, pulpite crônica hiperplásica e D, pólipo pulpar. Lembrando, a alternativa C e a alternativa D são sinônimos. Pulpite crônica hiperplásica e pólipo pulpar são exatamente a mesma coisa. Dessa forma, a gente já elimina essas duas alternativas. E a questão fala que é de intensidade leve a moderada e de curta duração, quando o dente comprometido é exposto a temperaturas extremas. A dor é provocada. Se é dor provocada e não espontânea, não é uma pulpite irreversível, e sim uma pulpite reversível, onde
os tratamentos conservadores geralmente são resolutivos para esses casos em que foi diagnosticado pulpite reversível. Por isso a importância de coletar os dados através da anamnese, e isso vai indicar se a pulpite é reversível ou pulpite irreversível. Quando se trata de pulpite reversível, o tratamento conservador geralmente é resolutivo nessas situações. Agora vamos para o quiz 819, IBANSP Joanópolis também. O cimento de ionômero de vidro classificado como tipo 1 é indicado para. Essa é um tipo de questão que é chata, é complicada, porque decora. Então não tem outro jeito. Se você não decorar, você não vai conseguir acertar uma questão dessa. Eu vou dar uma dica que a gente viu numa aula de odontopediatria para ajudar o seu direcionamento e não ter que ficar com dificuldades de como decorar. A gente já falou, né, de uma das questões da banca IBAN, da questão das amigas, e aqui eu vou dar uma outra dica importante para você nunca mais perder uma questão dessa aqui. A alternativa A, cimentação, B, restaurações em cavidades classe 5, C, forramento e base, e D, restaurações em cavidades de classe 2. Uma pergunta que ou você sabe ou você não sabe. É justamente a alternativa A, tipo 1 é para cimentação. Tipo 2, ele serve para restauração, e tipo 3, forramento ou base. E eu coloquei CRF, você poderia lembrar quem é o flamenguista roxo, né? Clube de Regatas Flamengo, ó, tá em preto e vermelho até, então essa é uma dica para você flamenguista, ou você que não gosta do Flamengo também, né? Porque quem gosta de futebol, CRF, Clube de Regatas Flamengo, ou lembrar da nossa querida personagem Lara Croft, do Tomb Raider, né? Colocar em ordem no nome da Tomb Raider, né? Lara Croft, CRF, tirando o O que é uma letra que intermedia, né? Tanto R quanto a letra F. Então ficou a dica do Clube de Regatas Flamengo, ou também da Tomb Raider ou Lara Croft, né? Que é a ordem justamente das letras do sobrenome da Tomb Raider. Então essa é uma dica importante para você também já decorar de forma mais fácil e não ter que ficar armazenando assuntos que demandam assim uma energia muito grande. Quando a gente decora de forma mnemônica com Tomb Raider, Lara Croft ou Clube de Regatas Flamengo, fica muito, muito mais fácil. Agora o quiz 820, Banca IBAN também, Franca 2018. Entende-se por um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima. Alternativa A, vigilância sanitária, B, vigilância epidemiológica, C, saúde do trabalhador, e D, alta complexidade da atenção básica. Essa parte, ela se encontra justamente na Lei 8080, no artigo 6º. Aqui a gente não encontra referência no enunciado, mas isso faz parte do artigo 6º da Lei 8080. O artigo 6º fala da questão de atribuições do SUS, né? Então, a questão de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador. Então, tudo isso faz parte do artigo 6º. É um dos artigos também mais cobrados em provas de concurso de uma forma geral. Quando a gente fala de saúde pública, artigo 6º da Lei 8080, um dos artigos mais cobrados. Então você tem que saber as definições de vigilância sanitária, tem que saber as definições de vigilância epidemiológica e as outras, né, partes das atribuições do SUS. Existe uma correlação do artigo 6º com o artigo 200 também da nossa Constituição de 1988. Eles são parecidos. O artigo 6º foi justamente teve como base
o artigo 200 da nossa Constituição de 1988. Então esse é um detalhe bastante importante para você fazer esse link e correlacionar esses assuntos para que você não tenha dificuldade. Então é um artigo muito pedido, a IBAMA pediu inclusive aqui, e o que ele pediu como definição: conjunto de ações que proporcionam conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde. A gente está vivendo isso atualmente, né, dessa questão de pandemia. Quem que é o fator, né, de determinante e condicionante da saúde individual e detecção de que agente? Do Covid, né, do coronavírus. Então, quem faz isso? Justamente a vigilância epidemiológica. Então, é a alternativa B. A gente encontra no artigo 6º, que é o campo de atuação do Sistema Único de Saúde, parágrafo 2º. Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Então aqui está justamente no parágrafo 2º do artigo 6º da Lei 8080, um dos artigos mais cobrados em concursos, não só da IBAMA de São Paulo, como concursos de uma forma geral gostam muito desse artigo 6º, que é o campo de atuação, né, que a gente já mencionou e já reforçou isso para você que está assistindo esse vídeo. Agora a gente vai para o quiz 821, concurso de Franca também. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a dose diária em miligramas para o diclofenaco. Aqui existe uma divergência em termos de bula, porque a bula fala 1 hora, essa questão da dose máxima, mas depois ele fala que em determinados tipos de situação pode-se usar uma dose um pouco maior. Mas na bula fica bem claro, dose máxima recomendada, tanto, né? Qual que é a dose máxima recomendada do diclofenaco sódico? Do diclofenaco, só lembrando que nessas situações, né, diclofenaco é um anti-inflamatório não esteroidal. A gente encontra exatamente na bula que a dose máxima recomendada é de 150 mg de diclofenaco, de comprimidos. E lá, como eu falei, na bula existe uma divergência, porque ele fala que em alguns casos de dor severa pode-se usar 200 mg, mas a dose máxima recomendada é 150 mg. A alternativa B é uma resposta bem decoreba, né? Só lembrando, né, que diclofenaco sódico geralmente é 50 mg, 3 comprimidos, 150 mg é a dose máxima de 8 em 8 horas, né, em cada 24 horas, então daria, nesse caso, as 3 doses de 50, 150 mg. Agora vamos para o quiz 822, Franca também, 2018. Assinale a alternativa que apresenta apenas anestésico do tipo amida, ou as nossas amigas, como a gente falou. Se você tiver essa decoreba mnemônica, vai facilitar para você acertar essa questão. Bupivacaína e procaína. Bupivacaína é procaína, é um éster, né? Mepivacaína e propoxicaína. Mepivacaína é amida. Procaína é éster, já elimina. Prilocaína e lidocaína são as alternativas corretas. Lembrando que a prilocaína também gostam de perguntar, nos casos de gestante, qual anestésico que deve ser contraindicado por conta da metemoglobinemia, é o caso da prilocaína. E a prilocaína no Brasil, ela é associada a um vasoconstritor não adrenérgico, né? No caso as felipressinas. Agora o quiz 823, Franca, é uma adaptação do índice CPO para a dentição temporária. Esse é o índice CO, Clune, CPOS e Sloman. É bem tranquilo, porque quando a gente fala de CPOD, a gente sabe que as siglas C se baseia aos dentes cariados, P, dentes perdidos, O de dentes obturados ou restaurados, e D, a sigla em letra maiúscula, se refere a dentes permanentes. Agora, quando vai em letra minúscula, né, CO, cariados, extraídos e obturados, referem-se aos dentes descidos em letra minúscula, é o correto, e é o correspondente do CPO. No caso, o CPO é para dentição permanente e o CO é para dentição descida. Então é um detalhe bastante importante que você decore, né,
não é uma questão difícil, porque a gente lembra geralmente das aulas de saúde pública, dos índices, a gente lembra muito de CPOD e CO, porque CO se refere à dentição decídua. Agora, o quiz 824, Franca. A candidíase é uma manifestação bucal fortemente associada com a infecção pelo HIV e o fungo mais comumente encontrado é a Candida albicans. Ela pode se manifestar de diferentes formas. Na eritematosa são observados pontos ou manchas avermelhadas e é encontrada com maior frequência no palato, dorso de língua e mucosa jugal. O texto acima é uma questão de candidíase, né? Quem acompanha a gente já tem muitas questões dessa banca e BANSP, questões mais antigas. A gente sabe que um dos temas que a banca gosta muito é candidíase ou candidose. Está totalmente correto. É incorreto, pois a candidíase não está fortemente associada com a infecção pelo HIV. Incorreto, pois as características descritas para a forma eritematosa estão incorretas. Ou incorreto, pois na candidíase associada à infecção pelo HIV, o fungo mais comumente encontrado é Histoplasma capsulatum. De forma alguma, a alternativa D está correta, porque quem realmente está associado à maior parte dos casos de candidose é a Candida albicans, assim como está no enunciado da questão. A alternativa D, C, pois as características descritas para a forma eritematosa estão corretas, porque pode se encontrar, né, de forma avermelhada, maior frequência palato, dorso de língua e mucosa jugal. E quando acontece palato e dorso de língua, a gente chama de lesão beijada, né, porque pode acontecer uma infecção por contato nesses casos de cândida. E aí pega palato e língua, a língua acaba ficando encostada na região do palato e aí acontecem esses casos de lesão beijada. Os casos de candidíase eritematosa são os casos provavelmente os mais frequentes. São casos muito relacionados, por exemplo, com antibiótico terapia prolongada. E aí há uma eliminação grande de bactérias saprófitas e aí há um aumento dessa população proporcional, né, da Candida albicans e promove essas lesões de candidose eritematosa. Né? Então são alterações ou lesões bastante comuns. E as candidoses são doenças também fortemente associadas ao HIV. Talvez a mais frequente também nesses casos dos pacientes. Quando a gente fala de doenças fortemente associadas ao HIV, são doenças que são manifestadas principalmente quando o paciente tem um estado de imunossupressão importante. Então, a manifestação dessas doenças indicam que o paciente não está saudável quanto ao seu sistema imunológico. É um indicativo que o sistema não está trabalhando bem, ele está em deficiência em relação ao combate desses agentes infecciosos. O mais importante ou o mais frequente é o caso da Candida albicans. Só que quando esses pacientes vêm a desenvolver lesões de candidíase, não é uma candidíase muito sutil, são candidíases bastante extensas, que é necessário, além do tratamento local, é necessário que o paciente, se o paciente parou, no caso a terapia antirretroviral, ele tem que voltar a fazer esse tipo de terapia, porque muitas vezes só o tratamento local é insuficiente para curar esse paciente. É necessário que ele, com a terapia antirretroviral, ele desenvolva uma melhora do sistema imunológico também, que é primordial para que haja uma melhora geral e, consequentemente, um tratamento global desse paciente. Então essa alternativa está totalmente correta e a B está incorreta porque a candidíase é sim uma doença fortemente associada à infecção pelo vírus HIV, juntamente com leucoplasia pilosa, juntamente com sarcoma de Kaposi e juntamente com linfoma não-Hodgkin e eritema gengival linear. E agora vamos para a última questão dessa semana do quiz 825. Joanópolis, o sarcoma de Kaposi é uma neoplasia fortemente associada à infecção pelo HIV e o local mais comum de ocorrência é a alternativa A, o palato, B, a gengiva, C, o lábio e D, a língua. É uma questão difícil. Se você não sabe, se você não decorou, você não vai conseguir acertar essa questão por conta de ser uma questão extremamente decoreba também. Mas guarde, quando a gente fala de sarcoma de Kaposi, o local de predileção intrabucal é a região de palato. Depois gengiva e depois língua. Então, segundo local mais comum, gengiva e em terceiro lugar a língua. Então é uma questão decoreba, sarcoma de Kaposi é um tema também muito cobrado na banca e BANSP, então você tem que decorar qual que é o local de predileção, e o local de predileção, segundo, né, as bibliografias mais
mais utilizadas em concurso, segundo o livro do professor Neville, por exemplo, é região de palato e está relacionado com o desenvolvimento de sarcoma de Kaposi. Lembrando, sarcoma de Kaposi também é uma doença fortemente associada ao HIV e tem como fator etiológico bastante importante o vírus do herpes humano do tipo 8. Então, o sarcoma de Kaposi, nos casos pacientes HIV positivos, é uma doença fortemente associada ao HIV e tem relação com o vírus do herpes humano do tipo 8. Esse é um detalhe bastante importante, você deve guardar também, porque vira e mexe em um ou outro concurso, eles acabam pedindo justamente o fator etiológico do sarcoma de Kaposi e não a região de predileção. Então aqui, essa foi a semana 21, né, dos quizzes, semana 21. Lembrando essa banca costuma fazer concursos no estado de São Paulo, ela tem uma repetição bastante grande em relação aos assuntos. Se você for prestar um concurso dessa banca, estude muitas questões, pena que é difícil de encontrar aí na internet, você não encontra, porque são provas impressas geralmente, que são disponibilizadas. E eu quero fazer um convite para você, né? A gente tem feito Superclass aqui no YouTube sempre às terças-feiras às 17 horas e na maioria dos dias da semana a gente tem feito lives no Instagram enquanto a gente está vivendo essa questão do Covid. Então, geralmente às 17, uma outra vez a gente acaba alterando o horário. Inclusive, amanhã, sábado, né? Sábado a gente tem feito as lives de língua portuguesa. E na quinta-feira, dia 30, é imperdível. A gente vai fazer uma live no Instagram com a professora Luziane Borges a respeito de biossegurança e Covid-19, um assunto que é de suma importância, um assunto dos mais atuais e um assunto que preocupa muita gente como cirurgião dentista, né? O que vai ser a nossa profissão agora pós era Covid. Então não percam, dia 30 de abril, às 19 horas, no nosso Instagram, CD Concursos, imperdível, uma live que eu vou ter como convidada a professora Luziane Borges, uma das maiores referências na área de biossegurança do nosso Brasil. Não perca, é imperdível. Então continue acompanhando a gente no Instagram, aqui no YouTube, lá no Telegram, para você aproveitar essa quarentena com conteúdos direcionados para concursos de uma forma geral. Grande abraço!